No gramado em que a luta o aguarda, muito obrigado pela presença de todos. É um vídeo vai demorar um pouquinho mais do que o normal, porque é um assunto muito chato, muito delicado e que a gente tem que ter muito cuidado para lidar com ele, que é essa discussão Palmeiras-W Torre, que chegou aí às vias de fato, vamos dizer assim, a ser uma discussão pública com uma guerra de notas de um lado e do outro, né, o inquérito policial que o Palmeiras, o boletim de ocorrência, o inquérito policial que foi aberto no 23º DP aqui na região de Perdizes, em São Paulo. Enfim, tem bastante coisa para a gente tratar e eu vou tentar esclarecer a vocês, palmeirenses ou não, você que está acompanhando esse vídeo, do que se trata, o que está acontecendo entre a Real Arenas, que é a empresa da W Torre, que foi constituída pela construtora para executar o contrato de parceria entre Palmeiras e W Torre, né? E tudo isso que está acontecendo, a decisão da justiça agora, dando prazo para a W Torre pagar os 128 milhões, ou a Real Arenas pagar os 128 milhões, a gente precisa entender um pouquinho o contexto do contrato, entender as minúcias, os detalhes, o espírito que está contemplado. Eu vou trazer os fatos no final, vou dar a minha opinião, certo? Para vocês. Então eu peço que você tenha um pouco de paciência e peço para você, cara, deixar o seu like nesse vídeo e, por gentileza, compartilhar esse conteúdo com os outros palmeirenses, para toda a torcida do Palmeiras, para que eles fiquem bem informados a respeito do tema. A pior coisa que existe é a desinformação. É você não saber do que se trata exatamente, certo? E convidar também você a baixar o OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol para celular. O link está aqui na descrição, você vai poder assistir todos os lances ao vivo da Comebol Libertadores, certo? Então eu deixo aqui o nosso logo do OneFootball, que nos ajuda, para patrocinar o nosso canal. Bom, o que eu tenho em mãos? Está aqui, vou mostrar para vocês, vou até ficar pequenininho aqui para poder mostrar. O que documento é esse que o Massa está mostrando? Bom, esse documento, vou abrir aqui desde o início, veja aqui, ó, Escritura Pública de Constituição de Direito Real de Superfície e outras vendas, tá bom? O que significa isso? É um contrato feito entre o Palmeiras e a W Torre, né? Lá em 15, no dia 15 do mês de julho de 2010, para a construção do Allianz Parque, para a reforma do Palestra Itália e construção do Allianz Parque. Então aqui vocês vão ver tem várias, são várias páginas, né, do documento, e nós vamos pular até a página 26, que é o que nos interessa efetivamente para a gente discutir a respeito desse assunto, tá bom? Então, a partir daqui, vocês vão ter conhecimento de todos os detalhes desse contrato. Quais são os detalhes mais importantes e fundamentais, né? Preste atenção, o Palmeiras tem... qual é o percentual que o Palmeiras tem direito nas receitas que a Real Arenas traz no estádio quando o Palmeiras não está presente, certo? Então, as receitas do Palmeiras pela locação da arena para eventos, exploração das áreas de lojas, lanchonetes e estacionamento, essas receitas são até 5 anos da abertura, certo? 20%. De 5 anos até 10 anos da abertura, que é o estágio atual, 25%, ok? Então, estas receitas que a gente coloca aqui, ó, lojas, exploração da alimentação, lanchonete, estacionamento, eventos, que são shows, o Palmeiras tem direito a esse percentual, né, de 25% da receita, menos os de impostos diretos. Claro, a Real Arenas paga os impostos na nota que emite e o Palmeiras tem direito a essa percentagem de 25% neste momento. O problema qual é? O problema é que desde que a arena foi inaugurada, a Real Arenas, ou a W Torre, repassou apenas alguns meses desse valor. E isso foi sendo protelado, buscando-se um acordo, tem que ter um acordo para a gente fechar outras questões que estão na arbitragem, enfim. O contrato diz que o Palmeiras e a W Torre vão eleger uma arbitragem. O que é arbitragem? Você constitui um advogado,
a W Torre constitui o advogado dela e ambos vão escolher um árbitro, alguém que vai decidir a respeito das dúvidas que, caso o contrato tenha dupla interpretação. Por que o contrato foi feito e às vezes gera em alguns itens dupla interpretação? Porque foi o primeiro. Não tinha na época que, em 2010, quando isso foi constituído, algum outro modelo de contrato de cessão diária. Então, quando você ouve alguém falar que o Palmeiras não é dono do Allianz Parque, isso é mentira. O Palmeiras é dono da superfície e fez um contrato de exploração da superfície com a W Torre. A primeira mentira que você vai descartar aí na sua conversa de bar com seus amigos ou na sua família, enfim, com quem você for conversar sobre este tema. Então tá aqui o contrato e eu vou ler para vocês as cláusulas que nos interessam, né? Olha aqui, ó. Ficará ainda a cargo da superficiária, durante a vigência da superfície, que é a W Torre, a administração e exploração de lojas, restaurantes que estão no projeto. Observado obrigatoriamente o pagamento da remuneração prevista no item 4.2.3, são esses que eu acabei de ler para vocês, ok? Caso seja possível, poderá a W Torre explorar lojas, restaurantes e outras formas de utilização, outras áreas não indicadas no projeto atual, caso em que a participação da proprietária Palmeiras será a mesma prevista na escritura. Então, acho que isso não tira nenhuma dúvida a respeito da negociação, do contrato, da escritura que a gente está aqui com ela na mão, ok? O que pula, da onde saíram esses 128 milhões que o Palmeiras cobra da W Torre? Vamos lá, então eu vou trocar o documento, vou colocar outro documento aqui na tela para vocês entenderem exatamente qual é a dificuldade, qual é o problema do Palmeiras com a W Torre. Bom, esse documento aqui, ó, eu estou aqui na página 6, vou voltar para a página inicial. Esse é um documento público, certo? Aqui, ó, vamos ler. Tribunal de Justiça, Poder Judiciário São Paulo, acordam. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação civil, número tal, na Comarca de São Paulo, em que a apelante, que é o Palmeiras, Sociedade Esportiva Palmeiras, e o apelado, no caso, contra quem o Palmeiras entra, que é a Real Arenas Empreendimentos Imobiliários. Acordam em 23ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo proferir a seguinte decisão. Deram provimento ao recurso de conformidade com o voto do relator, que integra este acordo. Então, os desembargadores Marcos Gozo, Hélio Nogueira e Tavares da Almeida deram ganho de causa ao Palmeiras, certo? Bom, o Palmeiras tem este documento e por este documento, o Palmeiras está cobrando judicialmente a Real Arenas fora da arbitragem, porque assim o Tribunal de Justiça decidiu que isso tem que ser cobrado fora da arbitragem, porque eu não posso, Palmeiras, levar a W Torre para a arbitragem, sendo que a própria W Torre, nos seus relatórios mensais, confessa essa dívida. Então, é uma dívida incontroversa, a própria Real Arenas diz lá que faturou X com camarotes, estacionamento, shows e tal. Esses valores, 128 milhões, está comprovado por documentos mandados pela própria Real Arenas ao Palmeiras. Então, o que diz aqui, ó. No entanto, pelas cláusulas do contrato em epífave, né, este se configuraria em título executivo extrajudicial, uma vez que é possível aferir os valores devidos pela Real Arena mensalmente, conforme inclusive verifica-se no documento. Então, isso aqui é um documento oficial da Justiça. Em caso de execução de título extrajudicial, a competência, no entanto, é do juízo estatal, portanto, não é da arbitragem. É um juiz que usa toga, enfim. Isso porque os árbitros não são investidos de poder de império estatal à prática de atos executivos, não tendo poder coercitivo direto, ou seja, poder de polícia, poder de executar, poder de bloquear contas, enfim, para garantir ao Palmeiras o pagamento dessa dívida.
tá? A situação não se configura em existência de carência de ação ante a incompetência absoluta. Além disso, as partes não aludiram a quais pontos estariam sendo supostamente discutidos em sede arbitral. Portanto, a própria Real Arenas não disse ao Poder Judiciário, nesta ação, o que está sendo discutido em arbitragem, que eu não posso falar porque eu não sei, porque é segredo de justiça, certo? Então, vou continuar lendo o texto para vocês. Além disso, as partes não aludiram aos quais pontos estariam sendo supostamente discutidos em sede arbitral, que modificariam o presente título executivo extrajudicial. Desta forma, presentes a certeza, exigibilidade e liquidez do título que se pretende ver executado, até porque estes estão baseados em relatórios elaborados pelo próprio executado, que é o caso da Real Arenas. Isso posto, dou provimento ao recurso da autora, Palmeiras, para determinar o recebimento da inicial e prosseguimento da ação de execução de título extrajudicial nos termos da fundamentação. Bom, o que a Real Arenas tem dito? A Real mandou via assessoria, um texto para o Globoesporte.com, que diz o seguinte: a Real Arenas ainda não leu o conteúdo da ação e dará o prosseguimento cabível. Nos causa estranheza, diz a Real Arena. Porém, a cobrança de valores no judiciário que estão em discussão e arbitragem existente entre as partes. Na visão da Real Arena, trata-se de um instrumento ilícito e midiático. Não é. Não é um instrumento ilícito. Claro que não, já que está respaldado por esse documento que está na tela que vocês estão vendo aí, certo? Então, cara, não é um documento, um instrumento ilícito, pode ser midiático, de pressão, aí sim, da presidente do Palmeiras, Leila Pereira. A presidente Leila Pereira está fazendo o que tem que fazer. Por quê? Porque se ela fosse funcionário público, né, o Palmeiras tem uma dívida para receber, um dinheiro para receber. Se ela não toma nenhuma atitude sobre isso e, porventura, essa dívida caduca, ela poderia ser acusada de prevaricação, né, se fosse ela alguém, um funcionário público. Então, só estou dando um exemplo para vocês entenderem. Então, sim, a Real Arenas terá que pagar esse dinheiro. Vai pagar? Eu imagino, sinceramente, que não, ok? Vai levar, e vai empurrar, e vai recorrer. Tem 3 dias para pagar, seria segunda, terça e quarta dessa semana, ou aí apresentar a defesa, que vai levar mais 15 dias, enfim. Isso vai correr aí um bom tempo, né? Sem que o Palmeiras veja a cor do dinheiro. O que é importante a gente lembrar? Que o Palmeiras não tem esse dinheiro como composição das suas receitas. Isso é um fato, tá? Segundo, o Palmeiras não está precisando não está com as calças na mão. Então você poderia aceitar qualquer acordo se você estiver se devendo as calças. Por isso que é bom estar saudável financeiramente, não só o clube de futebol, mas também na vida pessoal da gente, certo? Acho que deu para você compreender isso também. Então, esses 128 milhões, pode ser que entre aqui um contrarrecibo. O que é isso? Quando o Palmeiras joga na Arena, por exemplo, vai jogar contra o Botafogo na semana que vem, as despesas correntes do jogo, seguro, água, luz, segurança, entendeu? Energia elétrica, tudo isso, é o Palmeiras que tem que pagar, porque se fosse ela a beneficiária do contrato, ela teria que pagar para abrir o estádio. Então você tem uma série de custos que o Palmeiras tem que arcar. O Palmeiras estava honrando com esses pagamentos até que a Real Arenas parou de pagar e não paga, o Palmeiras também parou. Então o que pode acontecer? Pode acontecer um acerto de contrarrecibo. O que é isso? A Real Arenas admite que deve 128 milhões, o Palmeiras já deve ter enviado a Arena os custos que teve no jogo, você vai descontar e ponto final. Outra parte do contrato que eu acho muito importante vocês entenderem. Toda vez que o Palmeiras não pode jogar no Allianz Parque, a AW Torre, a Real Arenas, é obrigado a pagar 50% da renda bruta do jogo que o Palmeiras fez em outro estádio. Então vamos lá. O Palmeiras vai jogar
jogou contra o Cerro Porteño no Morumbi. Vamos supor que a renda lá deu 2 milhões de reais. A renda do Palmeiras e a W Torre, a Real Arenas, teria que pagar 1 milhão de reais ao Palmeiras, da renda bruta, ok? Isso também não vem sendo pago pela empresa e não está dentro desses 128 milhões. O que está dentro de 128 milhões é a percentagem, né, de 20 a 25% nesse período todo de tudo que a Real Arenas conseguiu de grana na locação para shows, exploração de áreas como lojas, lanchonetes e estacionamento, ok? Tá? Cadeiras e camarotes é uma outra discussão, tá? Então, o contrato ele tem várias especificidades e que eu quero deixando isso claro, bem claro para vocês. Espero ter sido claro. Agora, a minha opinião, tá? A respeito do tema. Só uma outra mentira que ficam dizendo para você e você acredita. O Palmeiras não é dono do Allianz Parque. Mentira. O Palmeiras é dono do Allianz Parque. O Palmeiras é dono do terreno do Allianz Parque. O Palmeiras, por 30 anos, fez um contrato de parceria de uso do Allianz Parque. Então, a Real Arena usou o terreno, fez empréstimos, constituiu dívidas, a gente entende tudo isso, para construir o Allianz Parque, ok? Construiu o Allianz Parque, a Real Arenas faz os shows, loca estacionamento, camarote, tem um percentual de cadeiras que eles também exploram, né? Tudo certo, não tem problema nenhum, mas a dona é a Sociedade Esportiva Palmeiras, ok? E aí você pode estar se perguntando, bom, se o Palmeiras torcer a faca, a Real Arenas falir, o que vai acontecer? Bom, vai acontecer que o credor da Real Arenas, vamos supor que seja o Massa. Real Arenas está, não dá mais, não consigo mais, não vou mais seguir, o Massa é meu credor, ele vai assumir o contrato. Então, o Massa vai assumir o contrato se o Palmeiras achar que é relevante, primeiro. 2, e vai ter que cumprir o contrato. Vai ter que cumprir essas regras que estão aqui nesse contrato que você viu na escritura de superfície. Eu espero que você tenha entendido o imbróglio, tem novos desdobramentos, tem coisas que vão continuar a acontecer, isso está longe de ter uma resolução prática e efetiva, né? E agora vem a minha opinião. Bom, é interessante você ter uma briga judicial com um parceiro seu? Primeiro, não é. Segundo, existe um limite para isso, tá? E na minha visão, a presidente do Palmeiras, Leila Pereira, está agindo corretamente. Ela tem como presidente zelar pelos interesses. Esse dinheiro não é da Leila, não é da Real Arenas, esse dinheiro é do Palmeiras. E ela tem como obrigação estatutária, por ter sido presidente, defender os direitos do Palmeiras. Ok? Então ela está agindo corretamente. É uma dívida incontroversa. É uma confissão de dívida que a Real Arenas tem nos documentos colocados na decisão judicial que vimos há pouco. Certo? Então, o Palmeiras, na figura da presidente Leila Pereira, está correta ao exigir, ao executar a dívida, né? Pedir que a Real Arenas pague este valor, né? É claro que isso vai caber acordo, como vai pagar, se não vai pagar, né? Aí é uma outra questão. É uma outra questão que pode vir a acontecer durante a execução da dívida. Vocês já sabem, notícia de sexta-feira, né, que isso foi, a empresa foi notificada, tem 3 dias úteis para pagar ou apresentar defesa até 15 dias. Vai ter que se manifestar nesse processo de execução de dívida. Tá? Isso pode trazer uma série de desconfortos para a Real Arenas. O Palmeiras pode, por exemplo, bloquear as contas da Real Arenas, pode tomar outras coisas em garantia para o pagamento, enfim. A melhor saída, qual seria? Que ambas as partes, né, o Palmeiras, dentro do seu dever legal, a presidente do Palmeiras tem esse dever, é construir um acordo. Lembrando que esse acordo tem que ser referendado
pelo Conselho de Orientação Fiscal do clube e pelo Conselho Deliberativo. Então, não é tão simples assim. Não é uma questão fácil de responder. Não é como se eu devesse para você, pessoa física. Fala, pô, comprei aí uma garrafa, né? Tô te devendo, me dá um prazo, vamos pagar e não sei o quê, me dá um desconto. Tudo isso você pode negociar. Neste caso, é diferente. Por quê? A Leila Pereira, presidente do Palmeiras, está no cargo para defender a instituição, para defender o contrato que vocês viram aí, para exigir que o contrato seja cumprido, certo? Então, acho que neste aspecto o Palmeiras está em boas mãos. Agora, isso pode levar anos. Como a arbitragem lá tá há 8 anos que não decide, vai e tal. Geralmente isso costuma durar 3, 4, às vezes 5 anos, já são 8. Já tem uma segunda arbitragem, porque a primeira foi resolvida. Então, essa alegação da Real Arenas de que isso tem que ser discutido em arbitragem, a própria justiça negou, dizendo que é uma dívida incontroversa, não há como discutir a dívida que a W Torre tem com a Sociedade Esportiva Palmeiras, no caso a Real Arenas, que foi a empresa que a construtora criou para administrar o contrato. Certo? Espero ter sido claro nas minhas explicações. São termos jurídicos, é difícil de entender, mas eu tentei aqui traduzir para vocês no meu entendimento. Sempre é bom procurar um acordo, mas um acordo a partir do que realmente se deve, né? E a partir de agora, vai ter show semana que vem, a Real Arenas tem que repassar o dinheiro para o Palmeiras, certo? Essa é uma questão para parar. No mínimo, parar de acontecer. Parou de acontecer, já se mostra boa vontade. E aí, o acerto, 2 milhões para cá, 3 milhões para lá, divide, faltam aí anos para o contrato acabar, vamos dividir isso anualmente, eu vou pagando, enfim, não tem problema, tá? Na minha visão. Agora, isso precisa ser qualquer tipo de acordo referendado, enviado ao Conselho de Orientação Fiscal, enviado ao Conselho Deliberativo, para que as coisas possam ser claras e objetivas, tá certo? Muito obrigado. Deixe seu like, se inscreve no canal, baixa o OneFootball, faça esse vídeo chegar a muitos palmeirenses para que eles possam entender de fato essa disputa entre Palmeiras, Real Arena / W Torre. Fechou? Obrigado, um abraço, Tomás.